Olá, sejam todos bem-vindos à EBERJ. Eu sou o Birajara Casado, espero que todos estejam bem. Vamos analisar o edital da PGM João Pessoa, publicado na data de hoje. Edital para o cargo de procurador do município de João Pessoa. O edital para a PGM João Pessoa será analisado aqui, tanto no que diz respeito às características do edital propriamente, quanto no que diz respeito a eventuais estratégias que você deve e pode implementar para ter sucesso nesse pré-prova, ou seja, do edital para a feitura da prova objetiva. Eu adianto que o edital da PGM João Pessoa é um edital bastante interessante, um edital típico de advocacia pública. Nós não temos nenhuma disciplina estranha àquelas disciplinas que normalmente as pessoas que estudam para os concursos da advocacia pública já estão efetivamente acostumadas a estudar. Por exemplo, não há penal, não há processo penal, o que muita gente que estuda para a advocacia pública não gosta. O edital muito bem distribuído em termos de disciplinas e em termos de distribuição de questões, e nós vamos analisá-lo na sua inteireza agora. PGM João Pessoa, obviamente, por ser uma cidade do Nordeste, atrai muitos candidatos, então você precisa estar muito bem preparado para enfrentar essa prova. Vamos discutir algumas estratégias sobre essa preparação do momento em que o edital foi publicado até a feitura da prova objetiva, como já adiantei para os senhores. Muito bem, vamos a algumas características específicas do edital. Primeiro, a banca da prova é o CESP, Sebrasp. Esse nome Sebrasp não pegou, né? Muita gente continua chamando CESP, embora a banca hoje seja denominada Sebrasp. É uma prova CESP, mas não é questão tipo certo ou errado, é questão ABCDE. Nós vamos chegar a esse momento de análise do edital. A prova é CESP, mas você se prepare para uma prova objetiva com múltipla escolha, ou seja, com ABCDE, para você identificar a situação que se encontra correta nos termos do enunciado. Às vezes o enunciado pede a questão correta, às vezes o enunciado pede a questão incorreta, quando você tem quatro assertivas corretas e uma errada. Então é CESP, mas se prepare e comece a treinar questões objetivas ABCDE. As provas do certame, elas são objetiva, subjetiva e de títulos. Obviamente que a gente vai ter uma atenção especial à feitura da prova objetiva, mas para a subjetiva eu já recomendo ter muito cuidado, porque entre a prova objetiva e a prova subjetiva você não tem mais de 30 dias, menos de 30 dias na verdade, ou seja, menos de um mês entre uma prova e outra. Dificilmente você vai conseguir encontrar uma preparação adequada para a prova subjetiva em 30 dias. Então eu recomendo que você já tenha o cuidado de ir estudando aos poucos peças e pareceres especialmente, já que a prova subjetiva cai tanto peça quanto parecer, quanto questões subjetivas propriamente ditas. A feitura das peças e dos pareceres, a construção dessas coisas, é importante para que você já tenha em mente antes mesmo de enfrentar a prova objetiva, porque não há tempo hábil entre a prova objetiva e a subjetiva para que você se prepare com eficácia para uma segunda fase. O concurso tem prova objetiva, subjetiva e de títulos não tem prova oral. Muito bem, qual é a remuneração que você vai ter à sua disposição caso logre a aprovação na PGM João Pessoa? O edital traz imediatamente uma remuneração de 12 mil, acrescida de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do CPC e nos termos da Lei Municipal 11.995 de 2010. Existe uma evolução remuneratória que o edital também traz. Esse subsídio, essa remuneração, aumenta para 13.200 a partir de 1º de janeiro de 2019 e aumenta para 14.520 a partir de 1º de janeiro de 2020. Então você entra na Procuradoria já acompanhando a evolução da sua remuneração. No final das contas, a partir de 1º de janeiro de 2020, a remuneração vai ser de 14.520 mais os honorários advocatícios de sucumbência que são permitidos ou que são pagos via PGM João Pessoa, ou seja, é uma procuradoria que admite a percepção de honorários, assim como, por exemplo, a Advocacia Geral da União. Então, a remuneração não é das melhores para a PGM João Pessoa. A remuneração não se equipara, por exemplo, a algumas procuradorias que pagam o teto ou que pagam muito próximo ao que recebe
Ministério Público e magistratura. Algumas advocacias públicas pagam 25 mil, algumas advocacias públicas pagam 20 mil, mais honorários. Se você analisar o concurso da PGM de João Pessoa só pelo aspecto remuneração, não parece ser bastante atrativo. Ou seja, esse concurso não vai trazer, por exemplo, pessoas que ocupam carreiras jurídicas na advocacia pública que recebam ou que ganhem mais, em tese. Por exemplo, existem procuradorias estaduais que fazem com que as pessoas que estão, por exemplo, na AGU, façam concurso para essa procuradoria estadual, porque elas pagam quase a mesma coisa ou pagam mais e existe a possibilidade de você voltar para o seu estado de origem ou então morar num local melhor, entre aspas, e esse melhor é bem relativo, isso varia de pessoa para pessoa. Mas quando você ocupa um cargo que paga 20, 25 mil, você não vai fazer um concurso para um cargo que paga 12. Então, em tese, você já retira toda aquela concorrência, entre aspas, de pessoas que ocupam cargos na advocacia pública que recebem mais do que aquele que é pago para a PGM João Pessoa. Então, esse concurso vai ser concorrido praticamente com as pessoas que não ocupam cargos na advocacia pública, uma vez que a remuneração é bem aquém daquelas que é paga ou daquelas que normalmente nós encontramos em editais de Procuradoria de Estado e também da Advocacia Geral da União. Qual é a parte boa? A parte boa é que João Pessoa é uma cidade do Nordeste, uma cidade muito benquista, é a cidade que eu resido, a cidade que eu vivo e que nasci, é uma excelente cidade. Se comparada, por exemplo, a outras cidades do Nordeste, nós temos uma diminuição no que diz respeito aos índices de violência, nós temos uma diminuição no que diz respeito ao custo de vida, nós temos um aumento no que diz respeito à qualidade de vida. Normalmente, quem vem a João Pessoa se encanta pela cidade, vê que o custo de vida aqui não é tão elevado e os 12 mil que virarão 14.520 mais honorários advocatícios é uma remuneração que, para João Pessoa, encontra uma realidade que lhe permite viver muito bem, eu diria. Então, conjugando a ideia de que o edital, nesse caso específico, não paga tão bem em relação a outras carreiras jurídicas, mas que essa remuneração para a realidade da cidade é uma remuneração bem atrativa, esse concurso tem o potencial de trazer muitas pessoas para fazer a prova aqui na PGM João Pessoa. Então, não se engane, essa remuneração inicialmente pode enganar no que diz respeito ao interesse pelo concurso, mas muitas pessoas, considerando a remuneração mais cidade, levam em conta esse aspecto para decidir vir fazer ou não. Se de um lado essa remuneração acaba tirando algumas pessoas que ocupam cargos na advocacia pública e que não trocariam sua remuneração atual por esta para morar em João Pessoa, por outro lado, esse concurso tende a trazer muitas pessoas que não ocupam cargos públicos na advocacia pública, talvez muitas pessoas que ocupam cargos públicos de servidor ou que não ocupam cargos públicos, levando em consideração a remuneração mais cidade. Fora que existe também a possibilidade desse concurso ser considerado como um concurso trampolim ou um cargo trampolim. Como a sua remuneração ainda não é de forma destacada, uma das melhores para a advocacia pública estadual e principalmente a advocacia pública federal, algumas procuradorias estaduais pagam até mais do que a Advocacia Geral da União, nós temos nesse caso a possibilidade de muitas pessoas passarem nesse concurso, continuarem estudando para fazerem concursos de porte maiores no futuro. Então essa é a remuneração. Não se engane, por um lado ela parece pequena, mas por outro ela tem o potencial de atrair muita gente quando reunindo a informação, remuneração mais qualidade de vida, principalmente para quem conhece a cidade. Um dos requisitos previstos no edital é a prática jurídica. Essa prática jurídica ela é exigida pós curso de bacharel em Direito, ou seja, ela não pode ser construída à medida em que você ainda estuda na faculdade, é pós-curso e ela é comprovada no momento da posse. O edital diz especificamente que a prática jurídica deve ser comprovada com o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante participação anual em no mínimo 5 atos privativos de advogado em causas ou questões distintas, o efetivo exercício da atividade de mediação ou arbitragem na composição de litígios, o efetivo exercício de cargo, emprego ou função pública ou privada, inclusive magistério superior, que exige a utilização preponderante de conhecimento jurídico, o efetivo exercício de função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais,
varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas especiais por no mínimo 16 horas mensais e durante um ano. Essas são as situações postas no edital. Sobre prática jurídica, nós poderíamos falar aqui 1 hora sobre várias outras situações que podem ou não estar configuradas em cada uma dessas alíneas do ponto 3.13 do edital. Nós poderíamos tratar desses pontos adicionais ou dessas situações adicionais para saber se eles estariam inclusos ou não nessas alíneas. Não é o objetivo deste vídeo, nem o objetivo desta análise. Se você por acaso tem alguma dúvida sobre prática jurídica, deixa aqui nos comentários do vídeo que, à medida do possível, eu vou tentando ajudar sobre o enquadramento de cada situação em uma dessas alíneas. Mas é um concurso que exige prática jurídica, então se você tem os 2 anos, ótimo. Se você não tem os 2 anos, trate de construí-los. Obviamente que esses 2 anos são exigidos na data da posse, então você pode fazer o concurso e correr atrás dos seus 2 anos até que na posse você tenha as condições necessárias para assumir o cargo. Normalmente é uma prática jurídica comum, então grande parte das pessoas já tem o requisito adimplido, de forma que não imagino que esse requisito do cargo seja problema para a grande maioria dos candidatos. O concurso ele vai ter 4 vagas de ampla concorrência, e essas vagas foram estipuladas no edital de forma direta e imediata. Mas o edital, assim como na remuneração, traz uma prospecção de criação de cargos ou de cargos criados que estarão à disposição da nomeação em alguns momentos. Então você tem 4 vagas de ampla concorrência, não há vaga imediata para as pessoas que se declarem portadoras de deficiência. Obviamente que por conta das 4 vagas não se atinge o percentual das vagas destinadas aos portadores de deficiência, mas com a abertura dos 5 cargos para 1º de janeiro de 2019, mais 5 cargos para 1º de janeiro de 2020, você teria aí a inclusão das pessoas ou das vagas para as pessoas que se declararam portadoras de deficiência. Então veja que a remuneração tem acréscimo em 1º de janeiro de 2019 e nesta data 5 cargos a mais para procurador do município. A remuneração tem outro acréscimo em 1º de janeiro de 2020 e nesta data mais 5 cargos de acréscimo para nomeação. Então, no final das contas, o concurso traz aí 14 vagas de forma imediata, 4 para preenchimento e 5 a partir de 1º de janeiro de 2019, mais 5 a partir de 1º de janeiro de 2020. Para um concurso de procuradoria, 14 vagas é até uma quantidade considerável, levando em consideração tratar-se de procuradoria municipal, portanto, uma procuradoria pequena. As inscrições vão de 7 de agosto a 6 de setembro, mas você tem como pagar o boleto da sua inscrição se você não estiver na situação de isenção até outubro, salvo engano, 5 de outubro. Então você tem muito tempo para decidir se vai ou não fazer essa prova. Muito bem, no que diz respeito à distribuição das disciplinas no edital. E aqui eu vou falar sobre disciplina, aqui eu vou falar sobre estratégia e aqui eu vou falar sobre o que você tem que se preocupar quando o assunto é estudar de forma eficaz para a PGM João Pessoa no que diz respeito ao que você tem que fazer de hoje, data da publicação do edital, 31 de julho de 2018, até a data da prova, que é no dia 18 de novembro. Você tem aí 4 disciplinas que representam 60% da prova e elas estão em amarelo: administrativo, processo civil, constitucional e tributário. Deixemos financeiro um pouco de lado. Se juntarmos financeiro, nós teríamos aí 70% da prova. Então, das 100 questões, 60 questões são formadas por administrativo, constitucional, processo civil e tributário. Professor, seja bem sincero, quem tem chances de passar na PGM João Pessoa? Primeiro, você precisa ter uma boa base nas disciplinas que eu chamo de cozinha dos estudos da advocacia pública: administrativo, processo civil, constitucional e tributário, porque o conjunto dessas disciplinas normalmente representa de 60% a 65% das questões do edital e não foi diferente com a PGM João Pessoa. Então, se você já tem uma boa base em administração, processo civil, constitucional e tributário, você já tem meio caminho andado ou 60% do caminho andado para se dar bem nessa prova. Essa base é fundamental. Ter essa base é fundamental.
E você vai ter muito tempo, daqui a pouco eu vou falar sobre o tempo que você vai despender na preparação, desde a publicação do edital até a feitura da prova, para lembrar de coisas que eventualmente você possa ter esquecido no caminho dos seus estudos por falta de algumas revisões. Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário são as disciplinas principais, significa 60% da prova. Então não adianta correr para estudar outras disciplinas se você, nesse caso específico, não tem uma boa base ou se você precisa de revisões em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário. Então comece revisando as 4 disciplinas que constituem 60% da sua prova. Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário, você precisa ter uma boa base e se você tem uma boa base, você precisa agora revisar os conteúdos que são mais chatinhos, aqueles que não ficaram tão bem delineados nos seus estudos, aqueles que você percebe que precisa de um pouco mais de revisão porque esqueceu um detalhe ou outro. Primeiro de tudo, base e revisão em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário. Se você trouxer para essa sala, ou seja, para a sala onde estão Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário Financeiro, você vai ter 70% da prova. Você vai ter mais 10 questões, contabilizando no final 70 questões. Então, se você já tem uma boa base em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário, você precisa, nesse caso específico, adentrar com gosto de gás na disciplina Direito Financeiro. Você precisa estudar Direito Financeiro muito bem. Você precisa fazer uma boa revisão em Direito Financeiro. Você vai ter muito tempo, daqui até a prova, para estudar Direito Financeiro de uma forma muito bem estabelecida em termos de estratégia, para que, se financeiro se associar à boa base que você tem em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário, você vai ter aí 70% da prova nas suas mãos de disciplinas que você domina, que você estudou, que você revisou e que você tem plena consciência dos assuntos que podem ser cobrados. Óbvio que desses 70% de prova, dessas 70 questões, você não vai acertar tudo, mas imagine que você acerte 90%, você já teria aí 63 questões prontinhas para que você possa acertar se você tem boa base, boa revisão em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário e souber financeiro. Então, se você não tem boa base em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário, recomendo que você corra para fazer isso e corra para revisar esses conteúdos. Se você já tem uma boa base nessas 4 disciplinas, que é normalmente o estágio em que se encontram as pessoas que estão prontas para passar, você tem que correr para construir uma boa base em Direito Financeiro e revisar Direito Financeiro. Direito Financeiro normalmente é um calo, não é uma disciplina que as pessoas gostem. Normalmente as pessoas não gostam, mas para essa prova ele tem uma importância, essa disciplina tem uma importância muito grande, ou seja, o Direito Financeiro vai ser fundamental para a PGM João Pessoa. Agora, se você é uma pessoa que tem boa base em Administrativo, Processo Civil, Constitucional, Tributário e ainda por cima gosta de financeiro, essas 5 disciplinas estão definitivamente dominadas por você. Então, meu patrão, aí você vai fazer uma revisão das disciplinas que estão em vermelho para que a sua prova seja a mais tranquila possível, porque ambiental, civil, empresarial, previdenciário vão ter 5 disciplinas cada um e em ambiental, civil, empresarial e previdenciário são disciplinas orbitais que as pessoas normalmente estudam efetivamente pós-edital com afinco mesmo. Então vamos lá, eu tenho uma boa base em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário. O que é que eu tenho que fazer? Arrochar financeiro. Eu já sei financeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrochar com toda a revisão possível e que eu puder, ambiental, civil, empresarial e previdenciário, as disciplinas que estão em vermelho, que são as disciplinas orbitais. Veja que cada disciplina dessa vai ter em média 5 questões. Civil e empresarial estão conjuntos, cada um, nesse caso, com 5, em tese, porque a quantidade de questões para o conjunto dessas 2 disciplinas são 10 questões. Então, ambiental, civil, empresarial e previdenciário são o terceiro bloco de disciplinas que você tem que se preocupar, dependendo do nível da sua preparação. Estou bem em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário, não estou bem em financeiro. Por onde é que eu vou começar a estudar? Financeiro. Estou bem em Administrativo, Processo Civil, Constitucional e Tributário. Eu sei financeiro, consigo revisar rapidamente. O que é que eu vou ter que começar a estudar de forma enfática? Ambiental, civil, empresarial e previdenciário. Trabalho e processo de trabalho. Aí você tem casos de amor e ódio com trabalho e processo de trabalho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Professor, eu não gosto, o que é que eu vou fazer?
Não adianta se preocupar muito com trabalho e processo de trabalho, porque o exame da disciplina no edital, em termos de conteúdo programático, é gigante, porque são duas disciplinas grandes que envolvem muitos conceitos, muitas classificações, muito assunto, e você tem 5 questões apenas para trabalho e processo do trabalho. Professor, vale a pena eu gastar energia com trabalho e processo de trabalho? Não vale a pena você gastar energia com trabalho e processo de trabalho. Trabalho e processo de trabalho aqui nesse concurso vai se dar bem quem já tem conhecimento, quem já gosta e quem já sabe. Quem não gosta e quem não sabe, não vale a pena tentar aprender agora ou tentar, nesse caso, adquirir conhecimento em trabalho e processo de trabalho, porque a relação custo-benefício no que diz respeito a tamanho da disciplina do edital e quantidade de questões não justifica uma ênfase específica nessas duas disciplinas. São 5 questões e como a prova ela não tem grupos e quantidade mínima de acertos por grupo, você pode simplesmente trabalho e processo de trabalho, chutar as 5 e de repente acertar alguma coisa ou alguma questão que seja realmente fácil, que normalmente as pessoas sabem, e nesse caso sempre a gente encontra 1 ou 2 questões por disciplina, que são questões meio que dadas em provas, isso é bem verdade, nesse caso é uma coisa que se repete em algumas provas de concurso público. E urbanístico? Urbanístico são 5 questões, mas urbanístico tem que ser a sua última preocupação, porque urbanístico normalmente é uma disciplina que as pessoas não sabem, que só estudam pós-edital, que só estudam, nesse caso específico, depois que o edital é publicado. E aí, muitas pessoas, o que é que acontece? No momento em que o edital é publicado, elas são imbuídas de um sentimento de ansiedade pleno e começam a estudar o que não sabe, então pegam logo o urbanístico para estudar. Essa é a melhor estratégia? Não considero que seja. A melhor estratégia que eu considero é você separar as disciplinas por grau de importância, analisar de uma forma muito realista e não passional a situação que você se encontra em relação a esse conjunto de questões e disciplinas, principalmente, e aí estabelecer a sua estratégia. O urbanístico eu deixaria por último, depois que eu dividir efetivamente essas disciplinas por grau de importância, levando em consideração novamente o custo-benefício, o tamanho do programa em relação às questões cobradas na prova. Então, de novo, em grau de conclusão na análise da disciplina e na estratégia. Professor, eu vou fazer o concurso da PGM João Pessoa por experiência. O que é que eu tenho que fazer? Estude administrativo, processo civil, constitucional e tributário. Eu preciso estudar o resto? Na verdade, você não deve estudar o resto se você vai fazer por experiência, se você considerar esse concurso como uma etapa da sua preparação, porque você vai ter uma forma de avaliar como você se encontra nas disciplinas que representam normalmente 60% das questões em provas da advocacia pública. Então, vou fazer por experiência, administrativo, processo civil, constitucional e tributário. Aproveite para conhecer e para construir uma base nessas disciplinas. Professor, eu já sou bom e já tenho uma boa base em administrativo, processo civil, constitucional e tributário, mas eu preciso de uma revisão. Então, você vai começar revisando rapidamente essas 4 disciplinas. E depois que você revisar essas 4 disciplinas, ou se você já tiver uma boa base e já tiver com tudo isso revisado, você parte para o estudo de financeiro, porque junto com o financeiro, essas 4 disciplinas representam 70% das questões da PGM João Pessoa. Estudado financeiro, você passa para 4 disciplinas que são acessórias e que são bastante importantes: ambiental, civil empresarial e previdenciário. Professor, mas veja, eu não tenho muito amor por civil, mas eu gosto de urbanístico. Aí você pode trocar nesse terceiro quadro de disciplinas civil por urbanístico, mas você precisa dar atenção, depois de financeiro, a 4 disciplinas específicas, cada uma com 5 questões na prova. Eu escolhi ambiental, civil, empresarial e previdenciário, você poderia escolher civil ou ambiental, empresarial e urbanístico e previdenciário, tirando civil, ou você poderia fazer um jogo com as 4. Você junta 4 disciplinas e estuda todas essas disciplinas com muito afinco para enfrentar a prova, cada uma com 5 questões. Trabalho e processo de trabalho é aquela coisa. Se você sabe, vale a pena, nesse caso, investir porque são 5 disciplinas. Se você não sabe, não vale a pena ganhar conhecimento nessas disciplinas agora, porque a relação custo-benefício, tamanho da disciplina no edital para a quantidade de questões não compensa o esforço. E urbanístico, pela sua especificidade de muita gente não estudar essa disciplina e só estudar depois do edital, eu recomendo o estudo dessa disciplina, mas eu recomendo o estudo dessa disciplina
Somente depois que você esteja efetivamente afiado em constitucional, administrativo, processo civil e tributário, ter dado a devida atenção a financeiro e ter estudado pelo menos 4 disciplinas orbitais, nesse caso, disciplinas de 5 questões: ambiental, civil, empresarial e previdenciário. Ou, se você puder, trocar qualquer delas por urbanístico. Não gosto de previdenciário, mas gosto de urbanístico. Você troca. Essa troca normalmente não é comum, por isso que eu deixei urbanístico aí em branco. Então, essa é a característica ou essa é a estratégia que eu montaria se eu estivesse estudando para a PGM João Pessoa e que, obviamente, eu vou passar para os meus alunos de uma forma mais prática a partir do coach ou a partir dos cursos que eu vou lançar para a PGM João Pessoa. Em breve, nós falaremos sobre isso. Muito bem. A prova, como já adiantei para os senhores, ela tem 100 questões, A, B, C, D, E. Ela vai ser realizada no dia 18 de novembro de 2018. São 5 horas de prova. Recomendo veementemente que os senhores e senhoras tenham o cuidado de treinar as questões objetivas no tempo da prova, já que tempo de prova é um dos requisitos extremamente importantes nas provas de concurso de hoje, onde muita gente tem se perdido. Reclamações múltiplas na prova da PGE São Paulo, porque não houve tempo adequado para que as pessoas pudessem fazer a prova. O tempo é para todo mundo. A forma como você administra é que vai definir se o tempo é adequado para você ou não. Recomendo bastante treino. Teremos simulados na escola justamente com as 5 horas para que você possa realizar e treinar também a administração desse tempo na prova. Distância para a prova, logicamente, distância temporal. De hoje para a prova nós temos 111 dias, 15,85 semanas, 3,65 meses. É muito tempo. 111 dias é muito tempo para você poder, nesse caso, fazer a revisão das disciplinas que você tem base, estudar financeiro, estudar 4 disciplinas acessórias e ainda namorar com o urbanístico para enfrentar e passar na PGM João Pessoa, primeira fase. É muito importante. E ao passar na PGM João Pessoa, primeira fase, você vai estar entre os 190 de ampla concorrência que farão a prova subjetiva ou entre os 10 que se declararam portadores de deficiência que também vão para a prova subjetiva. Eu reforço a ideia de que você precisa se preocupar desde já, são 111 dias, com o estudo da prova subjetiva, treinando eventualmente peças e pareceres, porque se você vai enfrentar esse concurso com chances reais de passar, essa sua preocupação tem que existir, porque da prova objetiva para a prova subjetiva, você não vai ter nem 30 dias para se preparar. Então, as pessoas que passarem na prova objetiva, que não já tiverem uma base de subjetiva, vão ter muita dificuldade para em 20 e 25 dias se prepararem para o enfrentamento de uma prova subjetiva, que tem tudo para ser difícil, porque você vai enfrentar uma peça e 3 questões subjetivas num turno, um parecer e 5 questões subjetivas em outro turno. Então, essa preparação é importante. No final das contas, você quer passar no concurso, você não quer simplesmente figurar como número de inscrito ou como número de aprovado na prova objetiva. Muito bem, no que diz respeito à legislação municipal, esse concurso também ele tem muito boa pegada porque não cai direito municipal e a quantidade de legislação municipal que tem não é tamanha, de forma que você tenha que desprender energia substancial no entendimento, na leitura, no estudo de legislação municipal. As que eu identifiquei de maior importância no edital são justamente dessas quatro disciplinas que tem 2 disciplinas extremamente importantes e tem 2 disciplinas acessórias, mas é importante estudar esses conteúdos porque, como são específicos, a chance de cair é grande. Então, constitucional, você teria a Lei Orgânica da PGM João Pessoa, que é a Lei Complementar Municipal 61 de 2010. Ambiental, a Lei Complementar 29 de 2002, que é o Código Municipal de Meio Ambiente. Tributário, a Lei Complementar Municipal 53 de 2008, que é o Código Tributário Municipal, e urbanístico, o Plano Diretor do Município de João Pessoa, a Lei Complementar Municipal 3 de 92 e a Lei Complementar Municipal 54 de 2008. Todas essas legislações serão ministradas e estudadas aqui na escola nos cursos que eu vou oferecer. Professor, e quais são os cursos que a escola vai ter? A escola vai ter um curso presencial em João Pessoa, que eu vou lançar. A escola vai ter estruturados em ciclos para estudar essas disciplinas com o grau de importância que eu estou apresentando para os senhores. A escola vai ter mentoring pós-edital,
o estruturado é uma pegada mais constante, o mentoring é uma pegada mais individualizada, ou seja, a gente passa um cronograma e você estabelece a forma do estudo como você quer. O estruturado é uma pegada mais intensa no que diz respeito ao cumprimento de ciclos, é algo mais específico, então a gente vai ter estruturado, mentoring, curso presencial, a gente vai ter simulado. Eu vou fazer simulado, nesse caso específico para a PGM João Pessoa, com as 5 horas, e nós vamos ter também a possibilidade da criação de um GE PGM João Pessoa, que eu ainda estou, nesse caso, analisando a possibilidade com os professores da escola. E também, no curso presencial, eu já vou começar a ensinar os alunos como se portar diante de peças e pareceres, porque se você estuda para a prova objetiva com gana e com ideia de passar, é bom já estar preparado para a prova subjetiva também. Talvez lance até um curso de segunda fase nesse meio termo ou deixe para fazê-lo somente depois da prova objetiva, mas depois da prova objetiva a coisa fica muito estressante, porque são poucos dias até a prova subjetiva. De toda sorte, a escola vai lançar estruturado, mentoring pós-edital, simulados, curso presencial, curso de segunda fase e possivelmente um GE PGM João Pessoa para auxiliar você a enfrentar esse edital e passar na prova da PGM João Pessoa, vindo a ocupar o cargo da Advocacia Pública Municipal e morar nessa cidade tão maravilhosa que é a capital do estado da Paraíba. Espero que a análise desse edital tenha lhe ajudado a entender como é a lógica desse concurso e tenha especialmente lhe ajudado a montar ou a aperfeiçoar uma estratégia que, ao final e ao cabo, desejo seja vitoriosa na sua caminhada até a aprovação na PGM João Pessoa 2018. Eu sou o Birajara Casado, essa é a EBEG, eu vou ficando por aqui e até os nossos próximos vídeos.